Oi, gente, bom dia. É um prazer ter vocês aqui comigo. Bem, tudo bem por aí? Então, hoje eu tô fazendo uma live extra, tá? Sobre a doença de Alzheimer, a pedido da Miss Belo Horizonte, CNB 2020, a Larice Milene, tá? Ela vai entrar aqui agora e vocês vão ter o prazer de conhecê-la, tá? Só vou convidar ela aqui. Peraí. Peraí que ela tá entrando. Oi, Ei, minha linda, bom dia! bom dia, tudo bom? Tudo jóia? Tô joia. Deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu colocar meu fone aqui, que aí eu vou te ouvir melhor, né? Me Tá. fala aqui, se apresenta para o pessoal, tá? Fala um pouquinho a respeito de você, por que você teve essa ideia de fazer esse bate-papo, de me convidar para fazer, né, essa conversa aqui que a gente vai ter hoje. Fala aqui um pouquinho para mim. Então, meu nome é Larice Milene, sou a Miss Belo Horizonte. Eu tive a ideia de fazer os vídeos falando sobre as doenças, sobre os assuntos que representa cada mês, a cor, justamente para conscientizar as outras pessoas. Uhum, que legal, que legal. Eu acho que você está certíssima, Larissa, porque o que acontece? É a informação que transforma o mundo, né? É a gente ter acesso a esse conteúdo que faz com que a gente mude e acabe auxiliando também as pessoas ao nosso redor, né? Sim, Mas me verdade. diga, o que você gostaria de saber a respeito da doença? Então, eu anotei algumas perguntinhas. Olha, gente, ela E tem aí uma eu ficha muito chique, muito maravilhosa. E aí eu vou fazer para você, porque você é especialista, fala melhor do que eu sobre essa doença, né? Então, a primeira pergunta é o que é a doença de Alzheimer? Qual é a causa? Como a pessoa descobre que tem a doença? Tem como prevenir? Tem cura? Então, ó, vamos lá, né? Vamos tentar responder todas essas perguntas aí. Bem, a doença de Alzheimer é importante que as pessoas saibam que ela tem causa desconhecida, tá? Não há uma teoria unificada a respeito dela, conclusiva sobre ela, e é um fenômeno do envelhecimento, digamos assim, tá? E pode aparecer a partir dos 65 anos ou até antes, tá? E a doença tem uma questão também. O diagnóstico, geralmente, ele é feito tardiamente, né? E é muito importante que esse diagnóstico seja feito de forma precoce, né? O quanto antes, melhor. Né? Qualquer sinal que a pessoa comece a apresentar de déficit de memória significativo, os familiares devem levar o paciente a um médico especialista para fazer uma avaliação rigorosa, ou até a pessoa mesmo, se ela começa a perceber isso, ir num médico para fazer a avaliação, né? Esse médico provavelmente vai pedir uma avaliação neuropsicológica, né, que é através dos testes, né, para verificar, por exemplo, as funções de memória, atenção, linguagem, raciocínio, né, percepção do paciente. E assim, é possível, tá, minimizar os efeitos da doença com medicação, tratamento multidisciplinar, com os cuidados, mas infelizmente não tem cura. Não tem cura, né? Não tem. Então, assim, o tratamento, inclusive, pode ser feito com ou sem medicação, tá? E quanto antes ele for descoberto, faz uma diferença gigantesca, não só para o paciente, mas para todo mundo que está em volta do paciente. Outra perguntinha. Quais são os sintomas? Então, bem, geralmente, no estágio inicial, né, a pessoa começa a esquecer o nome das pessoas queridas, esquece o próprio nome, objetos, esquece de eventos recentes, vai tendo assim uma memória, uma perda da memória gradativa, sabe, Lara? Então a pessoa Aham. começa a esquecer se já almoçou, né, se perde em lugares que ela já conhece, a doença vai comprometendo a memória dela, né, que eu falei, né, a questão da cognição, a inteligência mesmo da pessoa, sabe? Coisas que ela sempre fez na vida dela, ela começa a ter dificuldade, sabe?
Então, a pessoa, ela também começa em estágios mais avançados, por exemplo, a ter alterações psicomotoras, do sono, ela perde um pouco do decoro. Sabe quando a pessoa começa a ficar meio desbocada? Ela começa a ter uma certa... às vezes ela começa a tirar a roupa, assim, do nada. Você fala, gente, o que está acontecendo, né? E tal. É verdade, ela começa, tipo, a não querer tomar banho mais, sabe? Questões de higiene, ela vai deixando de lado, né? Então, assim, em estágios intermediários, ela pode começar a ter delírios, tá? Alucinações, ver, né? Começar a escutar, ver coisa que não tá ali, né? Então, a pessoa vai se tornando cada vez mais dependente dos familiares e das pessoas próximas, sabe, Lara? A Aham. doença, qual que é o problema da doença? A doença, ela afeta funções psicológicas importantes. Tipo, sabe, não é só que todo mundo pensa que é só memória, né? Que a pessoa começa a ficar muito esquecida, não é isso. Começa a afetar a percepção da pessoa, como é que ela vê o mundo, como é que ela vê as pessoas, o raciocínio dela, né? Às vezes, para fazer uma conta, 2 mais 2, ela não consegue mais fazer, sabe? O raciocínio, então, fica afetado, a linguagem dela fica afetada. Porque como ela começa a ter dificuldade de memória, ela esquece as palavras. Entendeu? Então, assim, o Entendi. pensamento, tudo referente à aquisição e manutenção do conhecimento, e até sobre ela mesma, sabe? Sobre o mundo, vai ficando comprometido. A pessoa, ela vai perdendo, assim, a independência, a autonomia dela, sabe? Se a família ou a própria pessoa, né, começa a perceber isso, é importante, sabe, Lara, que ela busque fazer a avaliação neuropsicológica, ela busque os médicos para fazerem a análise, tá? Porque pode ser que nesses testes apareçam alterações significativas relacionadas a tudo isso que eu estou falando aqui. Atenção, inteligência, memória, orientação espacial, por isso que a pessoa se perde o tempo todo, esquece onde eu moro, não sei, entendeu? Quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, é melhor. E não é aconselhável, por exemplo, também que a pessoa negue a doença ou comece a pensar coisas assim. Ah, é da idade. Ah, é o estresse, sabe? Porque realmente pode ser que seja a doença se manifestando e é melhor que a pessoa busque verificar o que está acontecendo. Entendi. Tem algum tipo de componente genético? Nossa, então, Isso pode ótimo. Pode, Deixa desculpa. tem outra perguntinha. Tá. Isso pode vir de um histórico familiar? Nossa, ótima pergunta, Lara, essa que você está fazendo. Sim, tá? A doença ela tem componentes genéticos, tá? E pode ser que várias pessoas da família tenham, tá? E então ela pode ter sim uma predisposição para ter a doença. Inclusive, quando isso acontece, a pessoa, ela pode ser que a doença se manifeste antes dos 65 anos, tá? Bem antes. Então, tem uma outra questão também, alguns fatores ambientais, né? Também interferem, por exemplo, a questão da própria idade, que a gente está falando aqui, o estresse oxidativo, o que seria isso? É quando o organismo ele começa a ter uma morte de células neuronais, né, células do cérebro, que fazem conexões importantes para a gente, para manter essas funções todas que eu estou explicando aqui que a gente precisa. Então, isso pode ser causado como? Maus hábitos, fumar, beber muito, não ter uma alimentação saudável, ser muito sedentário, né? Então pode ser que, assim, eu não entendo muito da questão química para explicar isso tudo aqui para vocês, porque eu não sou médica, né? Eu não sou dessa área. Mas o que acontece? Vai deteriorando, tá? O seu organismo ao longo dos anos, todos esses maus hábitos, né? Então por isso que é tão importante, né, a gente ter qualidade de vida, a gente se cuidar, né? Por isso que é tão fundamental isso. E acaba também uma outra coisa, que as pessoas demoram a perceber que é Alzheimer, né? Então, porque tudo isso está muito associado, como eu estou falando aqui, com a questão da velhice, né? Então, a pessoa começa a ter problema, só que assim, a gente tem que pensar que é algo que não regride, tá? Então, a pessoa começa a ter problemas para dormir, fica cada vez mais agitada, né, os delírios, as alucinações e a dependência das pessoas que estão em volta, que cuidam dela, da família, fica cada vez maior. E aí é muito perigoso deixar essa pessoa sozinha, por exemplo.
No estágio mais avançado, Lari, é comum, por exemplo, também a incontinência urinária, né? A pessoa não reconhecer mais os familiares, né? Ter dificuldade para se alimentar, para se movimentar, né? Há uma piora assim, significativa dos comportamentos e funções psicológicas importantes. A pessoa perde habilidades sociais, intelectuais, ela não consegue mais trabalhar, se cuidar, ter autonomia como antes. É Muito difícil, triste. né? É muito difícil. Como é feito o tratamento? Então, assim, bem, detectando logo no início, como eu estou falando aqui, a pessoa tem chance de ter mais qualidade de vida. Essa qualidade de vida é tanto para o paciente quanto para a família, para quem está cuidando dele. O tratamento é multidisciplinar, então, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas são importantes também para cuidar do paciente, né? Para tentar minimizar esses sintomas que eu estou falando aqui. E o tempo da doença, né, da evolução da doença, varia de pessoa para pessoa, tá, Lari? Então, assim, a medicação e o acompanhamento multidisciplinar podem ajudar muito o indivíduo que está perdendo certas habilidades a recuperá-las, né? Pelo menos por um tempo, até que a evolução do quadro não se instale, né? E aí, infelizmente, essas funções acabam sendo perdidas, né? Não tem jeito. Então, é muito mais paliativo, digamos assim, né? Deve ser muito difícil para a família que cuida dessa pessoa acompanhar a evolução da doença, né? É, é muito difícil, Lara, é muito difícil. A doença, ela acaba impactando não só a vida da pessoa acometida pela doença, mas todos que estão em torno dela, sabe? Então, assim, é importante que a família não isole o paciente, continue cuidando, né, dando acolhimento para ele, né? Porque o que acontece? A convivência, ela pode se tornar muito difícil, né? Porque a pessoa, ela muitas vezes pode se tornar agressiva ou muito apática, entendeu? Porque é tudo isso acontecendo, ela perdendo todas as funções importantes, né, para ela ter autonomia, para ela ter a vida dela, né? Sim, Então, é difícil e é muito triste ver aquela pessoa que você ama, né, que você tanto ama, ficando cada vez mais ausente, mais fora da realidade. Porque a pessoa que tem Alzheimer, o que acontece? Ela começa a ficar num mundinho paralelo e que muitas vezes você não vai conseguir entrar nesse mundo dela, né? Então, assim, é nessa hora, Lari, que o cuidador, né, as pessoas que cuidam precisam ter uma rede de apoio, tá? Precisam, porque há grandes chances do cuidador começar a adoecer junto, sabe, com a aham, pessoa, no sentido porque é muito desgastante fisicamente, psicologicamente, né, emocionalmente. É importante, por exemplo, que se tem uma família grande, né, que as pessoas se revezem nesses cuidados, né? Não deixe a responsabilidade só com uma pessoa, por exemplo, né? Em caso tenha as condições, a pessoa tenha condições, às vezes contratar um profissional, né, um cuidador profissional, uma enfermeira especializada, para acompanhar o paciente. Mas, claro, se isso for possível, né, Lara? Claro. E, sim. assim, nos estágios mais avançados, o que acontece? É importante que o cuidador, né, a família lembre que, apesar dele não lembrar mais deles, né, você se lembra da pessoa, entende? Então, dê todo o amor possível que você tiver para essa pessoa, né? Como a capacidade de se expressar da pessoa, ela fica comprometida, né? A gente nunca sabe o quanto a pessoa consegue realmente perceber o carinho, o amor ou não. Então, assim, na dúvida, faça, continua fazendo. Aquela pessoa não é especial para você, então, assim, continua dando principalmente carinho físico, amor, atenção para ela, sabe? É isso que a gente leva da vida, não é? Então, assim, Verdade. procura honrar esse vínculo de amor, né, que vocês têm até o fim, sabe? Mesmo que você tenha a impressão que a pessoa não está ali, que a pessoa não percebe mais, porque pode ser que esses momentos de amor, esses momentos de conexão, faça com que ela tenha alguns momentos de presença, sabe? Que ela volte de alguma forma. É muito bonito ver isso, assim. E também é importante que a pessoa se lembre, né, de buscar uma terapia, tá? Para quem está cuidando, para quem está em torno, para lidar com essa situação que
é um grande desafio em vários sentidos, né? Então, assim, emocional, psicológico, físico, financeiro, é tudo muito complicado. Então, é normal o estresse, a angústia do cuidador, de quem está em volta, né? E que a família, por exemplo, busque, Lari, redes de apoio, né? E se informar cada vez mais a respeito da doença. Quanto mais informação a pessoa tem, melhor. Né? Então, assim, Melhor. tem o site da Associação Brasileira da Doença de Alzheimer, que é ABRAZ, é abraz.org.br. Lá tem muita informação, orientação a respeito dos sintomas, redes de apoio, como é a doença, onde buscar auxílio. Então, vale muito a pena a pessoa visitar o site, né, buscar se informar a respeito da doença mesmo. Né? É muito importante, de verdade. É verdade, é muito importante. Eu queria só falar também, né, que a cor do Alzheimer é roxo. Nós estamos roxo hoje. Isso Então, mesmo. assim, tem que lembrar as pessoas, né? Que às vezes é importante, às vezes, conscientizar as outras pessoas para que ela fique, né, ciente de como se proceder diante desse assunto. Então, é bacana demais ter uma pessoa como você para passar as informações corretas. Que bom. E assim, é legal também, Lari, que através da arte, né, as pessoas falam, comunicam muito a respeito dessa doença. Então, tem 2 filmes maravilhosos a respeito da doença de Alzheimer, que explica como isso funciona, que é o Pra Sempre Alice, que é um filme maravilhoso que mostra uma professora, né, acho que ela era médica, eu não lembro, tem um tempinho já que eu vi esse filme, mas ela tem até o Alzheimer antes dos 65 anos, né, e aí mostra todo o processo de evolução da doença, ela descobrindo a doença evoluindo. E tem um outro filme maravilhoso da Netflix, recente, que chama Viver Duas Vezes. Esse filme é sensacional, porque o que acontece? O da Alice, ele é muito triste. Prepara os lencinhos para chorar. É muito triste. Mas o Viver Duas Vezes também é. Só que assim, você ri, porque tipo, o cara, o paciente, a família, eles são muito engraçados, assim, eles procuram ter uns. É muito engraçado o filme. Então você vai Usar rir e amor para chorar. cuidar. Então assim, você vai rir e chorar ao mesmo tempo. É uma história linda. Ele é um professor de matemática brilhante, que ele vai tendo doença, né? Descoberta a doença, e aí antes dele esquecer tudo, que ele sabe que é isso que vai acontecer, ele perde a família para ir com ele num lugar para tentar encontrar o amor da vida dele de juventude. Então, assim, o filme é sensacional, é muito divertido, tem questões da família em volta também, e aí você pode perceber o tanto que interfere não só a vida do paciente, mas de todo mundo que está em volta. Entende? Então, assim, vou assistir. maravilhoso. Não assisti ainda, vou assistir hoje. Pega para assistir, que você vai rir, chorar e você vai entender tudo isso que eu estou falando, que às vezes parece muito teórico, né? Você vai ver assim na tela como é que funciona e aí isso pode ajudar as pessoas, né, a identificar caso isso esteja acontecendo. Entender também, né? Entender, exatamente. Eu não sei aqui se aqui no comentário alguém colocou alguma dúvida, alguma questão. Deixa eu ver. Não, eu acho que não. Assim, é legal que a gente sabe que o vídeo fica aqui 24 horas, né, Lara? Então, as pessoas vão poder assistir depois, né? E ficou assim bem curtinha, bem chutinha. Então, rapidinho a pessoa se informa, né? E depois também a gente pode compartilhar, né, no YouTube, no Instagram, também no feed, para quem quiser ver mais. E tá aí, né? É, isso mesmo. Lari, eu queria te agradecer. Tá? Queria te agradecer de coração por estar fazendo parte desse momento comigo, de também poder ajudar outras pessoas, tá? De coração. Eu que agradeço, é uma honra para mim, né, estar aqui batendo esse papo com você. Parabéns por esse trabalho, né? Não é as pessoas, quanto mais as pessoas se preocuparem, né, se engajarem, tirar um pouco desse preconceito que às vezes tem em relação à psicologia, né? Você vê a diferença que faz na vida das pessoas o cuidado, né? Você está atento em relação a isso. Então, eu agradeço pela participação, por esse convite que você fez aqui para mim. E que a gente tenha mais lives aqui, né? Vai ter muito mais, pode ter certeza. Né? Então, tá bom. Então, um ótimo domingo para você, Lari, né? Para todo mundo. Né? E é Obrigada para todo mundo também. Beijão.
Que seja maravilhoso o seu domingo e os outros dias também, que amanhã inicia uma nova semana. Isso, exato. Para todos nós, Lara. Um grande beijo para você. Beijo. Fica com Deus. Até mais, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.